Boa noite, continuando aqui com a live trabalhando o passo 1. Eu vou trabalhar hoje, colocar algumas questões com referência ao tópico reservas. Vamos ver se eu consigo colocar 2 tópicos nessa live em 20 minutos. Eu gostaria de fazer algumas considerações aqui sobre a questão reserva e toda essa elaboração eu estou fazendo a partir do livro dos Narcóticos Anônimos, que é o Guia para Trabalhar os 12 Passos. Um livro fantástico. Só pode ser adquirido nessa Irmandade. Quem tiver interesse, procura aí na internet, narcóticosanônimos.org, e encontre um grupo aí qualquer e solicite esse livro, que ele é muito interessante. No capítulo Reservas do primeiro passo, que é o passo da rendição, fundamental para que a pessoa consiga conquistar seus dias limpo. Está escrito mais ou menos assim: as reservas são espaços no programa de recuperação que é um adicto ele reserva para recair. Pode ser alguma coisa como cultivar uma ideia de que ainda ele tem algum controle. É como, por exemplo, tá bom, eu aceito que não posso controlar meu uso, mas ainda eu posso traficar e etc. Ou pensar que é possível manter amizades das pessoas com as quais ele usava ou comprava drogas. Aí não é possível. E são questões de normas de segurança, né? Se mantenha longe de pessoas e assuntos que possam levar a instigar. No momento de chegada, num programa de recuperação, um adicto ele vai ter que estabelecer a sua luta diária contra 2 situações. Uma situação é a fissura e a outra situação é o desequilíbrio emocional, a inconstância emocional. O primeiro, que é a fissura, tem meios para resolver. Há remédios que podem baixar a ansiedade, tirar a fissura. Um bom psiquiatra pode indicar um bom remédio que não comprometa a vida daquele que está pretendendo ficar limpo. Ou ele pode internar, se o caso for muito crítico, está difícil, ou ele pode frequentar reuniões dos anônimos intensamente. Eles falam lá assim, 90 dias, 90 reuniões. Se for necessário, 6 meses de reunião, 1 ano de reunião, todas as reuniões, e pegar o ritmo, pegar a embocadura de programa para poder se manter. Quando a pessoa chega no programa de recuperação, ela não tem estrutura, ela não tem conhecimento. O único conhecimento que ela tem é da miséria que ela está trazendo naquele momento que ela está chegando no programa. E aí, à medida em que ela inicia a sua caminhada, ela vai estar muito fragilizada, porque ela não tem patrimônio de recuperação, ela ainda tem que instalar um patrimônio de recuperação que é o conhecimento da vida em recuperação, o que fazer para se manter limpo. E os Narcóticos Anônimos, eles têm literaturas específicas que cuidam
desse momento, que amparam esse momento, né? Fica limpo na rua, tem folhetos muito interessantes para se conhecer lá. E outro ponto em que se precisa ficar atento é no desequilíbrio emocional que afeta o sentimento, a razão, e a pessoa pode recair a partir de raiva, de euforia, a partir de depressão, tristeza, vazio. Esses sentimentos naturalmente vão assaltar a vida daquele que está iniciando uma vida limpa, porque ele não tem habilidade para lidar com a vida limpa ainda. Então ele poderá ter reservas, que é muito natural ter reservas, né? É perigoso, sim, claro, mas é natural, porque ele não conhece programa nenhum de recuperação. A única coisa que ele conhece é a dificuldade dele de ficar limpo, né? Então, continuando aqui, pode-se achar que algumas partes desse programa não servem para ele e tal, né? Ou acreditar que existe alguma coisa que ele não vai conseguir encarar limpo. Na verdade, o futuro dizem, né? Diz o ditado aí, que o futuro a Deus pertence. Então, o que vai acontecer vai depender da condição que ele tiver naquele dia, né? Dos acontecimentos, por mais difíceis que eles possam ser, há exemplos, muitos exemplos de superação fantástica de muitas pessoas que estão em pé, limpos e superando, conseguindo transcender momentos difíceis, né? E aqui tem uma pergunta interessante que fala: você aceitou a sua adicção completamente? Pode ser um choque, né? Quando a pessoa chega num programa de recuperação, as pessoas que estão no programa vão lhe dizer a gravidade daquilo que ela está trazendo naquele momento. E isso vai assustá-lo, né? Ele pode achar que ele não vai conseguir angariar recursos para poder se manter limpo. Mas, na verdade, ele vai estar cercado de pessoas que estão vivendo a experiência. Até muitos com dificuldades maiores do que a dele, para poder iniciar aquele patrimônio de meses e anos limpos. Então, um ambiente de recuperação, que é um grupo anônimo, ele respira a experiência de muita gente em todos os momentos da vida sem drogas e poderão ajudar de uma maneira farta. É por isso que se sugere vá a reuniões, frequente as reuniões, fale com essas pessoas, porque elas vão representar segurança, exatamente a segurança que você precisa quando está chegando. Então, aceitar a adicção muitas vezes é olhar para a própria miséria construída a partir dos anos de uso, do estado que ele chegou. Ninguém chega num programa buscando ficar limpo se não precisa, né? As pessoas que buscam um programa para parar de usar é porque já não dá mais, né? Não dá mais para usar. E existe um sonho de parar, de ter uma vida normal, né? Uma vida normal, que seria uma vida sem drogas. Aqui tem uma outra pergunta, né? Você acredita que ainda possa se relacionar com pessoas da sua ativa? Sem chance, né, meu? Norma de segurança, né? Sem chance nenhuma, né? Porque aí é muito complicado, né? O cara que não está mais na ativa, evidentemente ele não tem mais nada a ver com pessoas de ativa, né? Assunto, convivência, oba-oba, tchau, tchau, né? Não tem nem condição. Isso é primário, né?
ainda pode ir a lugares de ativa, ocorre que muitos são jovens, né? E precisam de, de sair, de socializar. Agora, eu tenho o costume de juntarem várias pessoas que não usam drogas e ir para um show ou ir para lugares onde possa ter ocorrência de drogas, mas junto ele pode se sentir seguro, né? Sozinho pode ser complicado, não se recomenda. Penso que seja razoável manter perto de mim instrumentos de uso, objetos de uso, só para lembrar, tá? Essa é bobeira, né? Joga tudo fora, né? Acabou, né, cara? Outra pergunta, existe alguma situação, na sua opinião, que você não vai conseguir superar limpo? Algum acontecimento tão doloroso que te leve a usar para sobreviver à dor? Ocorre, como eu disse no início aí, que muitas pessoas, quando chegam, isso a maioria, chegam extremamente fragilizados e sem patrimônio de recuperação, sem absolutamente recurso para poder se defender da possibilidade de uma volta ao uso. Então, urge, é importante botar a vida, a presença, a cabeça nos assuntos que dizem respeito a não usar droga. Tipo 12 passos, tipo grupo de ajuda, grupo anônimo, são fantásticos aí pelo mundo inteiro para apoiar. E a partir dessa convivência com pessoas e coisas, é que ele vai começar a montar a grande chance dele de se manter limpo. O tamanho do patrimônio que ele tiver ao longo da sua caminhada de recuperação é que vai dar garantia, vai aumentar a garantia de que ele poderá acordar e viver o próximo dia limpo de novo. Vai aparecendo um sentimento de alegria e gratidão que é muito comum entre essas pessoas que pararam de usar. Quanto a superar acontecimentos que possam ser extremamente difíceis de atravessar, é muito importante acreditar que no novo mundo, no mundo de recuperação, ele não vai estar só. Ele vai estar muito ligado com outras pessoas e por mais difícil que seja o momento, ele vai ter pessoas próximas a ele, telefonando, conversando, amparando, ou até de presença física junto, acompanhando. Isso chama-se em grupos anônimos de padrinho, né? Que é a pessoa mais próxima aí no assessoramento daquele que chega. Então, às vezes é comum, né, acontecer uma coisa muito difícil, a perda de um familiar, e aí é muito difícil a pessoa voltar a usar. É um momento de dor, de dificuldade, que a maioria passa com bastante serenidade, apoiado, junto. E aqui outra pergunta que é até interessante. Você pensa que com algum tempo limpo, em circunstâncias de vida diferente, você seria capaz de controlar o uso de droga? Nunca. Tem uma péssima notícia para aqueles que possam pretender usar droga um dia. Nunca. Acabou. Eu acho que essa decisão é assim, só por hoje, definitiva. Acabou. Eu não volto mais lá. É isso. Isso é um fato. Aquilo foi tão difícil que não há volta, não tem retorno. Pode acontecer o que for, aquilo não vai
me tomar mais. Essa é a disposição que você ouve das pessoas que estão caminhando em recuperação, em busca de uma sobriedade cada vez mais significativa e com qualidade. Acabou. Só por hoje. Tem um livro dos Narcóticos Anônimos que chama Só por Hoje. É um diário, né? E no mês de agosto tem tá escrito lá que esta provavelmente foi a maior crise que você possa ter vivido na sua vida. Aconteça o que acontecer, nada, absolutamente nada, vai ter o tamanho da sua ativa, vai ter a dor e a dificuldade da sua ativa. Tudo que aparecer depois pelo resto da sua vida não vai ter a dimensão do horror que você já viveu. Acabou. Isso é o primeiro passo, rendição. Acabou. Só por hoje faço qualquer coisa. Comprometo-me a fazer qualquer coisa para que possa continuar limpo. É um estado de definido, fechado. Acabou. A que reservas você está se apegando? Pode ir assim, tem muita coisa aí, né, cara? Tanto no plano emocional como no material. Material, assim, pessoas podem se encantar com coisas, por exemplo, que lhe deem uma sensação longínqua ou até meio similar de efeito da droga nativa, né? Por exemplo, se você não pode tomar cerveja, não convém que beba cerveja, mas se você bebe cerveja sem álcool só para provocar uma memória eufórica, talvez não seja muito conveniente, né? Ninguém vai lhe proibir, né? Mas talvez não seja conveniente. Ou substâncias que possam alterar levemente a sua mente e o seu humor poderão trazer todo aquele terror ao longo do tempo de volta. Na verdade, a pergunta é a seguinte: por que um adicto que passou pelos horrores da adicção precisa, numa balada, tomar litros de energético? Por quê? Para ter uma sensação parentesca da loucura? É necessário isso? Então, a reserva, ela é um fator que todo mundo as tem, em maior ou menor grau. Mas é importante ficar atento, porque reserva é um espaço, provavelmente, para se recair ou voltar ao uso, que seria o terror maior, né? E agora, o tópico rendição, eu queria só entrar nele. Tem uma pergunta aqui na rendição, quer dizer, o que te convence de que você não conseguiria mais usar satisfatoriamente? Ora, a sua experiência, né, cara? É impossível usar satisfatoriamente. É sonhar em usar socialmente, ou mesmo até ainda no plano da reserva, se o cara ele usava uma determinada droga, ele achar que a outra é fraca, ele pode usá-la. Não convém, até pode, na verdade pode tudo, mas não convém fazer isso, dar mole, porque aí ele vai botar o guarda para dormir e outras coisas vão passar.
você consegue aceitar que nunca vai retomar o controle, mesmo depois de um longo tempo limpo, sem dúvida, não há controle. Para a dependência de álcool e outras drogas, para o adicto, não há controle, não tem como. Pode ter uma viagem aí, uma coisa de imaginação, mas não há controle. Aliás, quando se chega num programa em busca de ajuda, isso está mais do que provado, né? Existe uma experiência em quase todos de um tempo em que havia um susto e aí o cara quis controlar. Isso é impossível. Você poderia começar a recuperação sem uma rendição completa? Eu acho que a palavra completa, ela é muito, né? Nada é completo, né? Nada é completo, né? Não tem como estar prontão mesmo, né? Pode estar sofrido, judiado, mas todo mundo chega muito vacilante, até assaltado por vontade de usar, às vezes. Isso pode acontecer, né? Dependendo do esforço de recuperação, isso pode acontecer. Quanto menos esforço de recuperação, menos convivência com outros adictos, mais frágil ele está, né? E como é que seria a sua vida se você se rendesse completamente? Nossa Senhora, viraria uma nuvem e sobrevoaria os simples mortais, né? O grande esforço daquele que fica limpo é para poder se melhorar como ser humano, aprender a lidar com as dificuldades emocionais que marcaram muito a necessidade de ter prazer, principalmente através das drogas e álcool, e conseguir angariar, estabelecer um patrimônio para poder ajudar outras pessoas que vão chegar depois de você. Então é isso, esses são esses são os apontamentos aí que eu gostaria de ter colocado e dando sequência ao essa série de lives Partilhando Passos. Na próxima live eu vou tratar de mais 2 tópicos, que são princípios espirituais, e seguindo em frente, e depois a gente parte para os tópicos do passo número 2, que é crer num poder maior, que um poder maior poderá ajudar no retorno ou na conquista de alguma sanidade para manter a vida no trilho da não droga, não álcool e crescimento. Então é isso. Essa live ainda essa semana vai lá para a conta Sergio.Murilo e compartilhem lá, a conta lá do YouTube. Estamos chegando já perto de 48 mil visualizações. Compartilhem lá, cliquem no sininho que tem lá na inscrição e para que você receba lives novas que forem aparecendo por lá. Compartilhem com outras pessoas que possam também necessitar dessas sugestões que a gente tem tratado por aqui. Uma ótima noite a todo mundo. Está um frio terrível aqui. Aqui está 12 graus, né? Mas vai cair mais na madrugada aí. É por isso que eu estou encapotado aqui. Então, boa noite, um grande beijo e até a próxima. Fiquem com Deus.